Cá estamos mais uma semana e nessa segunda-feira de grade mais reduzida falaremos sobre o virtual líder da Turquia, Galatasaray, que enfrenta o Antalyaspor, a Roma, que segue em boa fase e vai conquistando o mercado, vai tendo cotações cada vez mais baixas, que enfrenta o chato Torino dentro da sua casa, o Girona, que está conhecendo agora a sensação da queda, depois de perder a liderança, tomando um cacete para o Real Madrid, agora perdeu a segunda colocação momentaneamente, depois do Barcelona vencer o Getafe. E vamos falar do Braga, que está pressionado depois da eliminação para o Karabag na Europa League. Tomou um cacete em casa, foi difícil recuperar fora, mesmo com um homem a menos. O Karabag conseguiu marcar 2 gols na prorrogação e despachou o Braga. Então o Braga vai pressionado para esse jogo contra o Boa Vista, que não costuma oferecer facilidade para o Braga, principalmente quando o Braga tem que visitar o Boa Vista. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Começamos às 2h30 com o Galatasaray e Antalyaspor. O Galatasaray ainda é o virtual líder da competição. O Fenerbahçe teve dificuldade, né, agora no último jogo. A gente comentou, tem sido bem pirotécnico essa disputa pela liderança entre os dois, né? Porque a maioria das vezes essas cotações esmagadas que eles recebem antes do jogo são cotações que não se confirmam em campo. Por exemplo, o Fenerbahçe começou, se eu não me engano, com uma cotação de 1,20 e pouco contra a equipe do Kazimpasa. Primeiro tempo, passou em branco. No segundo tempo, o Kazimpasa fez o primeiro gol. O Fenerbahçe teve que fazer um gol aqui aos 64 e aos 96. Turquia. Nada muda na Turquia, hein? Batshuayi perdeu o pênalti, mas provavelmente aqui no rebote conseguiu marcar e deu a vitória para o Fenerbahçe. Pressão para cima do Galatasaray, né? Mas, de novo, mais uma situação onde a equipe teve que virar. Quer ver? Eu vou pegar um outro jogo do Fenerbahçe aqui, que foi o anterior. O Rizespor também saiu atrás do placar fora de casa e virou o jogo. Vamos pegar um outro aqui. Antes dele foi o Alanyaspor. Foi um 2-2. Foi justamente a complicação que tirou o Fenerbahçe da liderança. Depois foi Aí venceu o Gaziantep com facilidade, 2-0. Quando pegou esse Antalyaspor fora de casa, que o Galatasaray vai pegar, também venceu por 2-0. Aí aqui, ó, o Ankaraguçu saiu atrás do placar e teve que virar o jogo ainda no primeiro tempo. Então, vem acontecendo com muita frequência no Campeonato Turco. Tô falando agora do Fenerbahçe, mas vamos pro Galatasaray. Último jogo contra a equipe do Ankaraguçu, 3-0 com facilidade. Porém, teve recentemente o jogo contra o Gaziantep. Perdia por 1-0, teve que virar o jogo também lá no finalzinho, aos 72 e aos 89. Então não é algo que se restringe apenas ao Fenerbahçe. É algo que vem acontecendo com frequência com as duas equipes na liderança da Turquia. Então a gente tem que tomar sempre bastante cuidado. O Antalyaspor não vem em boa fase, né? Apesar de estar aqui na 8ª colocação, nos últimos 4 jogos da Liga ele não venceu e dos últimos 5 jogos no geral, teve uma eliminação também na Copa da Turquia para o Beşiktaş, ele não venceu. Sofreu gol nos últimos 9 jogos consecutivos. Mas eu estava olhando aqui os jogos do Antalyaspor fora de casa e é impressionante a média de gols marcados, ou a frequência, né? Somente, deixa eu ver quantos jogos ele fez como visitante. 12 jogos como visitante. Somente no jogo contra o Gaziantep fora de casa e o Samsunspor fora de casa, ele não conseguiu marcar. Em todos os outros jogos, incluindo o Fenerbahçe, que venceu ele por 3-2, ou seja, ele marcou 2 gols na casa do Fenerbahçe, incluindo o Fenerbahçe, ele marcou em todos esses outros 10 jogos. Então é uma equipe, sim, chata fora de casa, tá bom? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porém, o Galatasaray é um mandante, assim, daqueles. É difícil tirar a ponta dos caras. São 13 vitórias consecutivas. Passa seus apertos? Passa seus apertos. Mas nem sempre a história contada é o que diz as estatísticas, né? É muito bom e tudo. Nem sempre o que se passa em campo é uma facilidade como a gente pensa. Mas ninguém tira esse 100%, pelo menos até essa partida agora do Galatasaray. Então é um time que tem que ser respeitado. Vamos lá para o nosso PDF de apoio, que vai sofrer alterações até terça-feira. Estou programando algumas novas atualizações no PDF. Vou inserir algumas coisas que os membros do canal pediram, do que obviamente eu puder fazer, tá? Não é algo que eu consigo fazer, não consigo atender todos os pedidos, porque eu busco esses dados manualmente na maioria das ligas. Então, o que eu conseguir, eu vou acrescentar, tá bom? Então, é provável que o PDF de apoio, ele melhore pra gente aqui. Pra você também que não é membro, vai melhorar, porque você vai conseguir ver na sua tela de qualquer maneira, tá bom? Mas vamos lá. 100% de vitória em casa deixa o Galatasaray com 77% das vezes saindo na frente do placar. É sim um número alto, né? Bem mais alto do que
o Antalyaspor. O time do Galatasaray, obviamente, não falhou em marcar em nenhum jogo em casa e sofreu uma média de 0,7 gols, que eu acho relativamente baixo para uma liga turca, né? O time do Antalyaspor já sofre a mesma quantidade de gols que marca. Vocês sabem o mantra que eu tenho: time que marca e sofre a mesma quantidade de gols não é um time confiável, nem para defesa, nem para o ataque, nem para ficar contra, nem para ficar a favor. Então vamos tomar cuidado com isso, né? No primeiro tempo, nós temos um Galatasaray com quase 70% de vitória, poucos gols sofridos, bastante gol marcado. Então, me parece um primeiro tempo que tende a oferecer pra gente alguma oportunidade. E o Antalyaspor marca menos gols do que sofre. É uma quantidade de gols marcados relativamente até aceitável, mas sofre mais gols do que marca. No segundo tempo, a equipe do Galatasaray passa a vencer um pouco menos, mas aumenta o poderio ofensivo, dobra o número de gols sofridos e tem praticamente os mesmos números aqui a equipe do Antalyaspor. Duas equipes fortes na bola aérea, porém só uma tem complicação defensiva, que é, no caso, a equipe do Antalyaspor. Então é muito provável que a gente veja a equipe do Galatasaray utilizando, caso necessário, a bola aérea para tentar punir o seu adversário por aqui. Quando que um super favorito costuma utilizar a bola aérea com frequência? Quando ele está enfrentando uma defesa muito compactada. Na compactação, você tem que usar ou as jogadas individuais pelo chão, ou você utiliza a bola aérea, né? Na maioria das vezes, quando você tem uma bola aérea muito forte, você pode utilizar esse fundamento. Então, Galatasaray empatando contra uma defesa muito compactada ou atrás do placar, pode ser sim uma situação para buscar oportunidades de gol do Galatasaray nesse fundamento, tá? Nos momentos dos gols, o Galatasaray acelera bastante nos últimos minutos de jogo. Isso vem se mostrando frequente porque quando o Galatasaray está perdendo, empatando, é uma equipe que busca muita recuperação no final. Então, talvez nesses cenários onde ele está se complicando, pode ser interessante pensar em trabalhar a favor nesses últimos minutos, tá? Se você é um trader por aqui, eu tenho baixíssima confiança nas equipes turcas, Galatasaray e Fenerbahçe, principalmente, que eu tenho trabalhado com mais frequência, para me expor com a stake cheia no back favorito, com todo respeito a eles, né? Apesar do Galatasaray ter 100% de vitória, e se eu tivesse colocado dinheiro todas as vezes a favor do Galatasaray eu estaria em lucro, não é uma posição que passa confiança. Você assiste o jogo do Galatasaray e vê a equipe dando espaço. Além disso, somando a essa informação, você tem um Antalyaspor que só não marcou fora de casa 2 vezes. E isso, para mim, é uma informação relevante, porque é um time que tem a capacidade, sim, de complicar a vida do adversário, principalmente, quem sabe, até saindo na frente do placar, o que de fato complica muito a vida do Galatasaray, porque ele vai ter que enfrentar uma defesa depois compactada. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Galatasaray não perde para o Antalyaspor há 15 jogos, então nós temos aqui um efeito quase que de paternidade, né? Um tabu. Foram 3 vitórias seguidas, menos de 2,5 gols em 6 dos últimos 7 jogos. Curioso, né? A gente vem com uma expectativa de que o Antalyaspor conseguiria marcar com frequência, o Galatasaray também tem um bom ataque, mas os últimos jogos entre eles não têm sido jogos over. Olha só, 2-0, 2-1, 1-0, 1-1, 2-0. Acho que pra gente ter um jogo over aqui, o Galatasaray tem que estar na frente do placar, já que o Antalyaspor está numa fase ruim. Pode ser interessante. Uma informação que pesa a favor do Galatasaray é que o segundo artilheiro da equipe, o Sagiv Yehezkel, que tem 6 gols, se eu não me engano tem 2 assistências, não joga, está suspenso depois de alguns protestos lá na hora de comemorar um gol. A Liga Turca suspendeu o jogador e ele não enfrenta a equipe do Galatasaray. É o segundo maior artilheiro, então obviamente tem um peso sim interessante. Se você é um punter, essa cotação do Galatasaray, ela pode te dar lucro no curto prazo, porque o Galatasaray realmente não tem perdido jogos, mas quem assiste os jogos do Galatasaray consegue perceber que não é essa tranquilidade toda. Então eu esperaria um cenário de cotação mais alta. Isso pode acontecer com o Galatasaray tendo dificuldade de encontrar os espaços para marcar no primeiro tempo, ou quem sabe até sofrendo gol para ter que virar o jogo. Essas situações onde o favorito se complica são boas situações para tentar buscar uma cotação, uma relação de lucro mais alta. Para trabalhar a favor de gols, já que os últimos 6 dos 7 últimos jogos foram under 2,5, eu só trabalharia com o favorito na frente, tá? De preferência marcando gol cedo. Nos últimos 10 jogos do Galatasaray a gente teve o over HT, isso é interessante, né? E dos últimos 9 jogos do Antalyaspor a gente também teve o over HT. Então essa cotação do over HT bem mais alta, não um pouco mais alta, mas bem mais alta pode sim ser interessante. O ambas marcam sim aconteceu também em 7 das últimas 10 nas duas equipes e tá pagando uma cotação aqui de 1,80. Não é ruim, hein? Não é ruim. Os últimos jogos do Galatasaray, deixa eu dar uma olhada aqui como é que foram dentro de casa. Ó, Galatasaray Basaksehir não sofreu, Galatasaray Bandırmaspor na Copa sofreu 2, contra o Gaziantep sofreu 1, contra o Istanbulspor sofreu 1, contra o Kayserispor sofreu 1. Não é uma equipe que tem deixado de sofrer, então talvez
esse ambas marcam possa ser sim interessante. Meia hora depois na Itália, a Roma do De Rossi enfrenta o Torino. Não é fácil substituir o Mourinho, mas o De Rossi tem feito um excelente trabalho. Achei os resultados da Roma depois da demissão muito bons, porque geralmente você tem sim uma crescente na equipe quando troca de treinador, porque às vezes o clima não tá tão bom e etc. Mas a quantidade de jogos já que se passaram e o De Rossi continua ali fazendo um bom trabalho é muito grande. E essa classificação contra o Feyenoord foi uma classificação muito importante para a Roma, porque é uma equipe que continua buscando uma vaga na Champions League via Série A italiana, já está numa distância do Bolonha considerável, mas tem um jogo a menos e, sinceramente, acredito que tem mais futebol, então poderia sim tentar buscar essa vaga na Champions ainda, mas ainda segue vivo na Europa League. E para quem não viu, a Roma enfrenta o Brighton nas oitavas da Europa League e nós temos o retorno do De Zerbi na Itália para poder enfrentar a Roma. Vai ser um confronto bem interessante também. O Torino, nos últimos jogos, teve uma derrota para Lazio, mas também vinha numa fase muito boa. Então é um time muito chato de se enfrentar. Fora de casa, a equipe do Torino empatou com o Sassuolo, com o Cagliari, com o Genoa e perdeu para a Fiore por apenas 1-0. Não é uma equipe que toma tanto gol, não é uma equipe que perde tanto fora. Como visitante, o Torino tomou apenas 14 gols em 12 jogos. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, costuma ser um jogo under. Vez ou outra tem um 3-0 aqui, mas 1-0 e 1-1 é mato, é quase sempre, né? Porém, como eu falei lá na abertura, a Roma foi trazendo o mercado para o seu lado, né? Foi criando confiança no mercado com essas vitórias. A última derrota foi só aquela reviravolta para a Inter de Milão e com isso a Roma volta a ter cotações mais baixas. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver mais iniciativa da Roma dentro de casa, o dobro de iniciativa em relação ao Torino, mais vitórias, não falhou em marcar em nenhum jogo, tem uma média de gols marcados de 2,3 gols por jogo, isso é muito bom. E o Torino tem tido dificuldade de marcar gol. É um time que sofre pouco? Sim, sofreu praticamente a mesma quantidade da Roma, mas é uma equipe que acaba tendo dificuldade de marcar. No primeiro tempo, a Roma marcou o dobro de gols, mas sofreu a mesma quantidade. Então, de novo, aqui a gente tem elogios à Roma, críticas à parte ofensiva do Torino, mas elogios à parte defensiva do Torino. Então, a gente consegue imaginar um cenário onde a Roma enfrente uma defesa mais compactada, que ofereça dificuldade para a Roma marcar os seus gols. No segundo tempo, entretanto, é o pior momento defensivo do Torino. O Torino chega a 10 gols sofridos, mais que o dobro do primeiro tempo. Porém, a Roma também chega perto desses gols sofridos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a Roma também aumenta o número de gols marcados e continua vencendo mais do que o adversário. O Torino chega a 50% de derrota e marcou apenas 2 gols. Parece um Torino bem mais inofensivo no segundo tempo. Essa é uma palavra perigosa, é só pelos números mesmo, mas é um Torino com muita dificuldade. A Roma tem excelente bola aérea ofensiva, mas tem problemas na bola aérea defensiva, né? O Torino não é bom nem ruim na parte de bola aérea, então a gente deixa essa informação somente para o lado da Roma. E nos momentos dos gols, temos uma Roma acelerando muito nos últimos minutos, quase 40% dos gols marcados depois do minuto 80, e é uma equipe que sofre bastante no início do primeiro tempo e no início para metade do segundo. Já o Torino marca bastante no fim do primeiro tempo para o início do segundo e sofre mais no meio do jogo. Se você é um trader por aqui, como é um jogo com uma expectativa mais truncada, mais under, e a Roma vem com essa sensação de dever cumprido depois de ter se classificado para a Europa League, a gente pode ter uma Roma sim um pouco mais agressiva, um pouco mais, tomando mais iniciativa, mas ainda assim me parece um jogo mais parelho. Então eu trabalharia aqui correção de preço. Se o Torino vier para se comportar somente de maneira defensiva, ou na boa parte do tempo de maneira defensiva, a Roma vai ter mais posse, vai ter mais recuperação de segunda bola e a gente vai poder trabalhar contra o Torino em correções de preço. Isso é o que vai me fazer entrar no mercado. O que vai me fazer sair do mercado ou não entrar seria um Torino buscando contra-ataque ou não deixando a Roma ter tanta posse de bola assim, tendo bastante perigo nas jogadas de transição. Aí eu ficaria de fora, tá bom? Porque apesar de ser um Torino inefetivo na parte ofensiva, não é uma Roma ainda que consegue neutralizar completamente os adversários. É uma Roma que tem sofrido gol com frequência. Se a gente pegar os últimos jogos da Roma em casa, a Roma tomou gol da Atalanta, do Verona, tomou 4 gols da Inter, tomou um gol do Feyenoord, tomou um gol do Cremonese, tomou gol da Fiore, tomou gol da Udinese, do Lecce. Então é uma equipe que tem tido essa dificuldade ainda, mesmo num bom momento. Eu não acredito que tenha apagado esses problemas, tá? Então é bom tomar cuidado. Se você é um punter, existe valor para o lado da Roma?
Eu acho que sim. Eu acho que essa cotação mais próxima de 2 pro lado da Roma é interessante. O empate anula, pode ser interessante, tá? Depende da sua precificação. Mas lembre-se que o Torino é um time chato, então para ele vir aqui buscar um empate contra a Roma não é muito difícil. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a Roma não perde a 5 jogos, o Torino sofreu gol em 8 jogos consecutivos, a Roma foi a primeira a marcar em 6 dos últimos 7 e venceu o primeiro tempo em 6 das últimas 8. Então, pelo menos no que diz respeito a histórico, a Roma realmente leva uma vantagem interessante. Da última vez que o Torino esteve no Olímpico para enfrentar a Roma, ele empatou 1-1, conseguiu complicar a vida da Roma, e a Roma venceu por 1-0 no outro confronto em 2021. Então, talvez essa dupla chance da Roma, esse empate anula da Roma, pode ser interessante. Porém, quanto mais alto você conseguir pegar essa cotação, na minha humilde opinião, melhor. Eu não vou te indicar nada no mercado de gols, porque apesar de poder ser um jogo pirotécnico, assim, de vez em quando, a cada 10 anos acontece um, no histórico tende a ser um jogo mais under, por isso que o under 3,5 já tá 1,20 bem amassado aqui, e sinceramente eu prefiro não pensar nesse cenário. 5 horas da tarde, o Girona enfrenta o Raio Vallecano dentro de casa com uma cotação de 1,62. E esse tinha tudo para ser um jogo mais truncado, mais chato, porque o Raio Vallecano fora de casa é um time muito difícil de se fazer gol. Se eu não me engano, é a terceira equipe, ou quarta equipe com a melhor defesa da competição fora de casa. Porém, o Girona está sentindo, como eu falei no início, o gosto da queda. Era o líder, foi segundo colocado e agora é o terceiro colocado. Isso coloca mais pressão na equipe do Girona e obviamente faz com que a equipe tenha que se arriscar mais, porque a ultrapassagem do Barcelona foi momentânea. Pode ser momentânea. Se ele vencer o Raio Vallecano, ele volta 2 pontos à frente do Barcelona e é sim uma situação importante, pensando em manutenção da segunda colocação e quem sabe manter uma proximidade com o Real Madrid ainda nessa expectativa de tentar vencer a La Liga. Nos últimos jogos do Girona, ele perdeu para o Bilbao, para o Real Madrid e empatou com a Sociedad. Que péssima sequência, né? Isso deixa a situação ainda mais nervosa para o lado do Girona. Foram 7 gols sofridos em 3 jogos. Nos últimos jogos do Vallecano, apesar de não ter conseguido vencer nas últimas 7 partidas, incluindo uma derrota para o Girona na Copa do Rei, se eu não me engano foi Copa do Rei, que eles se enfrentaram aqui. Deixa eu dar uma olhada se esse 3-1 aqui foi Copa do Rei. Foi 3-1, foi Copa do Rei 3-1, o Girona eliminou o Vallecano. Apesar disso tudo, o Vallecano vem de um empate 1-1 contra o Real Madrid, coisa que o Girona não conseguiu, por exemplo. O Girona tomou logo um cacete do Real. Mas enfim, fora de casa nos últimos jogos, o Vallecano tomou 2 gols do Mallorca, 2 do Atlético de Madrid, nenhum da Sociedad, 3 do Girona, nenhum do Huesca e nenhum do Getafe. Então, pelo menos nos últimos jogos tem conseguido sofrer gol e pro próprio Girona já sofreu 3. O Girona em casa sofreu gol do Sevilha, do próprio Vallecano e 3 do Atlético de Madrid naquele jogo pirotécnico, marcou 4, 3 e 5. Contra a Sociedad não marcou nenhum. Então tem sido aqui um Girona bem mais agressivo dentro de casa. No PDF de apoio é um Girona que falha em marcar pouco dentro de casa, tem uma média alta de 2,5 gols marcados. Foi o primeiro a marcar em 50% dos jogos. O Vallecano não fica muito longe disso, então não é uma métrica que me chama tanta atenção. O que me chama atenção aqui é o quanto falha em marcar o Vallecano fora, mas sofre poucos gols, como a gente já viu, menos até do que a própria equipe do Girona. No primeiro tempo, o Vallecano se destaca pela força defensiva, mas tem um ataque bem frágil, né? Tem poucas derrotas, mas não consegue marcar, não consegue vencer. O time do Girona já consegue marcar muito, 10 gols a mais do que o adversário, mas também sofre bem mais gols, 4 vezes a mais do que o adversário. Tem mais vitórias pelo menos. No segundo tempo, a defesa do Vallecano passa a ter o seu pior momento, depois de 2 gols sofridos apenas no primeiro. Vai para 10 gols sofridos no segundo, aí bate cansaço, né? Bate todos aqueles problemas de você ficar somente ali compactado correndo atrás da bola. Uma hora você acaba tendo dificuldades e principalmente se você estiver atrás do placar, a defesa tem que sair um pouco mais e você oferece mais chance. Então é uma equipe que continua marcando pouco, mas passa a sofrer 5 vezes mais gols no segundo tempo do que no primeiro. A equipe do Girona continua mantendo os bons números da primeira etapa, então talvez se continuar pressionando o Vallecano, mesmo que tenha dificuldade na primeira etapa, o segundo tempo pode ser mais recompensador. É uma equipe forte na bola aérea, uma das, se eu não me engano, é a terceira ou a quarta equipe que mais marca de cabeça na competição, mas a defesa do Vallecano não tem sofrido tanto nesse fundamento. Uma situação que o Vallecano sofre bastante são os remates de fora da área. E aqui sim, se o Girona encontrar uma defesa compactada, essas finalizações de fora podem ser uma arma para a equipe. A gente consegue perceber que a dificuldade maior do Vallecano é justamente no segundo tempo, onde a equipe sofre
mais gols. Curiosamente, o Girona também marca nesses últimos minutos. Se você é um trader por aqui, apesar da gente entender que o Vallecano é um adversário difícil, que vem de um empate contra o Real Madrid, a gente tem que entender também que essa pressão no Girona, por ter perdido a segunda colocação, por ter perdido a primeira colocação e por ter esses resultados ruins nos últimos jogos, né? Derrota para o Real, derrota para o Bilbao, empate com a Real Sociedad, isso vai deixar o ambiente do Girona mais pressionado. Então vai ser uma equipe que vai se expor um pouco mais. Se você perceber essa exposição dentro do campo, mas entender que o Vallecano escolheu recuar para tratar essa exposição do Girona, é um ótimo momento para se posicionar contra o Vallecano ou a favor do Girona. É um ótimo momento. Porque o Girona costuma conseguir ter bastante toque de bola antes de perder a bola, então é um time que consegue oferecer um volume bom ofensivo. Apesar do Vallecano ter um PPDA também baixo em relação à marcação, o Girona consegue se posicionar ofensivamente com bastante passe antes de perder a bola. E caso o Vallecano se posicione mais defensivamente, dá para pensar em trabalhar a favor do Girona nesse momento de pressão. Agora, se o Vallecano escolheu reagir a essa pressão do Girona com contra-ataques, fica um jogo muito mais pegado. Até porque o Vallecano também vem meio que engasgado com o Girona por conta da eliminação na Copa do Rei. Então pode ser que o Vallecano tente buscar os contra-ataques. E nessa de buscar os contra-ataques, apesar de não ser um time que consegue marcar tanto no primeiro, no segundo tempo, pode dificultar a vida do Girona. Nesse cenário eu não quero me posicionar, tá bom? Se você é um Panther, eu vejo valor em algo a favor do Girona, mas com essa cotação não. Queria uma cotação um pouco mais alta. Por quê? O Vallecano tem capacidade de segurar o Girona na casa dele. Tem capacidade. A gente poderia, por exemplo, ver esse jogo terminando 0-0. Então, se for para ver um Vallecano tendo força defensiva no primeiro tempo, onde ele sofre menos gols, como a gente já viu aqui, ó, e tendo talvez uma fragilidade defensiva no segundo tempo, se existe esse cenário onde o Vallecano segura o Girona no primeiro tempo, a gente vai ter essa cotação do Girona aumentando. Então, se você tem a ideia de trabalhar a favor do Girona, talvez esperar o segundo tempo para uma cotação melhor e maior seja bom, tá? Mas eu gosto muito de pensar nesse cenário de agressividade do Girona, de pressão do Girona, para pensar em gols. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o over 2,5 aconteceu em 5 das últimas 5. E o ambas marcam aconteceu em 5 das últimas 5. O 2,5 está 1,70. Já é uma cotação próxima de algo bom, mas podia estar melhor. Eu gosto de pensar nesse over 1,5 no ao vivo, com uma cotação próxima de 2, quem sabe. Né? Um Girona marcando lá para os 65, 60 minutos, ainda tendo a possibilidade de ver um Vallecano saindo para buscar resultado e punir o Vallecano talvez num contra-ataque, pode ser interessante. E não duvido também desse ambas marcas. Mas essa agressividade do Girona, essa necessidade, essa questão de ter que buscar de novo essa segunda colocação, pode sim fazer esse jogo abrir. Pelo menos tem sido assim nos últimos confrontos entre eles, né? E ó, curiosidade, hein? Pra quem trabalha back favorito, nas últimas 5 vezes das 7, foi o Vallecano que saiu na frente do placar. Então existe a capacidade aqui do favorito se complicar. Então, o favorito pode se complicar sim. Então muito cuidado. Essa necessidade do Girona, essa agressividade, se ela não for muito bem elaborada, ela pode também passar por desespero, por desorganização, por erro de passe. Talvez os jogadores estarem mais afoitos. Tudo, se não for muito bem canalizado, pode ser um problema, tá? Então é bom tomar cuidado. Eu gosto desse cenário de 2 gols nessa partida. Se puder ser com uma cotação mais alta, melhor ainda. Se houver um gol cedo do Girona, principalmente, esse 2,5 pode ser interessante. E se o Vallecano abrir o placar, aí é um cenário complicado para quem está trabalhando ao vivo, principalmente para gols, porque se o Vallecano escolher se fechar, o Girona vai alçar muita bola na área, vai chutar muito de fora da área. Talvez esse over 1,5 vai continuar tendo valor para pegar ele lá no finalzinho, no over limite, tá bom? Mas para mim o favorito pode se complicar aqui, não porque o Girona não é mais time que o Vallecano, mas pela necessidade do Girona vencer, o Vallecano, que é cascudo, pode complicar a vida do Girona nisso, né? Vamos ver se o Girona vai saber canalizar essa vontade em acerto e não em nervosismo e erro. Nas opções de jogos extras para essa segunda-feira, temos Fiorentina e Lazio, um excelente jogo, na minha opinião, para trabalhar ao vivo, com correção de preço, se você é um trader. Acho que um jogo para Panther bem difícil de se precificar. Tá? A Lazio vem de vitória para cima do Torino, fora de casa, e também vinha vencendo o Bayern de Munique, o que deixa a equipe com uma confiança um pouco maior. A Fiorentina vem de 2 jogos sem conseguir vencer e 1 vitória apenas nos últimos 7 jogos. Pouca coisa para Fiore, hein? Foram 3 vitórias em 10 jogos apenas. Pouquíssimo. Aliás, isso aqui nem é vitória, foi uma classificação contra o Bolonha, então é uma fase da Fiorentina um pouco mais difícil. Falando em fase difícil, o West Ham não vence há
8 partidas, não é isso? Na Inglaterra, exatamente. Desde a vitória contra o Arsenal. Que complicação, hein? Foram 4 derrotas nesse tempo, tá sem o Paquetá, se eu não me engano, e vai enfrentar a chatíssima equipe do Brentford. Muito, muito complexo esse jogo, mais um bom jogo aqui para trabalhar ao vivo. Precificação nesse jogo é muito difícil. Em Portugal, nós temos o Braga enfrentando o Boa Vista. O Braga, como eu comentei, tá pressionado por conta dessa eliminação contra o Karabakh, e das últimas 2 vezes que enfrentou o Boa Vista fora de casa, sofreu gol. Inclusive, a defesa do Braga tem sido um problema, né? Sofreu 2 do Karabakh com um homem a mais, sofreu 5 do Sporting, 1 do Famalicão, 2 do Porto e 3 do Benfica. Então, defensivamente falando, é um Braga que não passa hoje tanta confiança. Se eu não me engano, o Horta não vai jogar, que é o segundo maior artilheiro da equipe, tá? Posso estar fazendo confusão, mas é bom tomar um pouco de cuidado. Nas opções de jogos extras, a gente tem 2 panelinhas se enfrentando aqui. A panela do Ettifaq contra o Al Hilal, só que o Al Hilal, a panela tá mais bem temperada, né? Tá bem na UFC, tá bem na própria Liga Saudita. O Ettifaq já tá com problemas, o Henderson já saiu, enfim. É um time ali que tá em turbulência. O Al Ittihad, o Benzema voltou a jogar com a equipe. Vamos ver se isso dá uma liga, mas sinceramente eu não gosto tanto de acompanhar o Ittihad na competição, apesar de ser o atual campeão, é um Ittihad que não tem chance mais nenhuma, né, para ser campeão aqui. E na Dinamarca nós temos o Copenhagen contra o Nordsjælland. Na Dinamarca, depois de muitos anos, o Brøndby vai despontando novamente na liderança, um dos maiores times da competição. Fazia tempo que eu não via o Brøndby tão bem assim. Mas esse jogo de hoje é do Copenhagen contra o Nordsjælland. O Copenhagen pega o City daqui a 10 dias, mais ou menos. Então dá tempo de focar ainda. 1,80 é um adversário difícil. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Nordsjælland venceu 3 dos últimos 5 confrontos. O Copenhagen venceu 1 e tivemos um empate. O jogo tem sido para gols, hein? O Basmarco nesse jogo tá pagando bem até, e o 2,5 também. Pelo menos nas estatísticas tem sido um jogo bem bom para gols. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, eu vejo você amanhã. Um abraço.